É boa tarde ou boa noite? Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Tá tudo bem com você? Tudo em ordem? Firme aí, pronto para batalhar 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. E vai ser um ano abençoado para todos nós. Quem crê nisso? Quem crê? Uma honra estar aqui. E os pastores carecas são os pastores mais bonitos da região. Disparado. Quem acha que os pastores carecas são pastores bonitos? Obrigado, Bruna. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Para quem já me conhece, eu sou o pastor Luan. Quem não me conhece, sou o pastor lá da Quadrangular do Bosques do Lenheiro. É uma honra estar aqui. Vocês acompanham o trabalho de vocês, acompanham o pastor Marcão já há um tempo. E vocês são uma referência para nós, viu? O trabalho que vocês fazem, a igreja crescendo. E eu sempre olho de longe. Acompanho também o formigueiro, bênção demais. Mas pode se assentar, fica à vontade. Os 12 dias, eu vinha ano passado, foi ano passado, né, pastor? Ano passado de manhã, eu costumo falar assim que a campanha dos 12 dias, para nós, é algo muito forte. Por quê? Quem aqui tem carro? Quem aqui tem um carro? Ou a família tem um carro? Tem? Tem? E tem gente, não sei se você sabe, sim, tem gente que é acostumado a andar com o carro na reserva. Eu não estou revelando ninguém, não. Porque é fácil você descobrir a turma que anda com o carro na reserva. Sempre tem uma garrafa de PET no porta-mala. Porque a qualquer momento pode acabar a gasolina, então manda alguém correr. Já tem gente que está acostumado a andar com o tanque cheio. Por exemplo, a minha sogra. Minha sogra, ela sempre deixa a vassoura abastecida. A vassoura não. Ela sempre deixa o carro abastecido. Então, a minha sogra, o que ela faz? Ela vai lá, enche o tanque, e quando vai diminuindo, ela vai completando. Alguém tem esse hábito assim de fazer isso? Né? Olha lá, normalmente é o povo mais rico, que já tem milhões assim na conta, porque encheu o tanque hoje, né, gente? Não é? Então, aí, ela tem esse costume. E aí que está um segredo, e eu já estou ministrando sobre a tua vida. Tem gente que vai no posto de gasolina e vai lá, chega e fala assim, ó, pro frentista, coloca aí R$ 20 de gasolina, ou R$ 50 de combustível. Então, o frentista, o que ele faz? Ele coloca o quê? O equivalente ao que você pede, não é? O equivalente de R$ 50 de combustível. Ou já aconteceu com você? Você ir lá e falar assim, ó, coloca aí R$ 50 de combustível, R$ 20 de combustível. E o frentista fala assim, ó, hoje é seu dia de sorte. Eu vou encher o tanque para você. Já aconteceu com alguém? E seria bom se acontecesse esse ano, aleluia, glória a Deus. Imagina, mas não é assim que acontece, não é, irmãos? Como que acontece? Você tem que ir lá, colocou quer R$ 20, vai ter R$ 20 de combustível. Pediu para encher o tanque, vai estar com o tanque cheio. E aí que está um segredo. Quem anda com o tanque na reserva, nunca sabe se vai chegar no destino final. Quem anda com o tanque na reserva, não sabe se, por exemplo, eu moro lá no Mário Dedini, então de lá até aqui é uma caminhada, não é? Eu tenho que estar com o tanque abastecido, porque senão no meio do caminho eu saio com o tanque na reserva, eu chego e falo assim, será que o combustível vai dar? Mas se eu encho o tanque, mesmo que a distância, mesmo que o meu trajeto, o meu objetivo final seja distante, eu tenho a certeza que eu vou chegar lá. Pastor, o que isso tem a ver com 12 dias? Tem a ver comigo? Tudo, igreja. Sabe o que tem a ver? Que todas as vezes que você está vindo aqui, e todas as vezes que você vem, você canta, você adora, você busca a Deus, você está abastecendo o teu tanque. Irmão, não estou falando só de oferta, não. Eu estou falando assim, ó, quando você adora, quando você vem num culto, você sai daqui, você vem. Porque tem gente que vai para a igreja e não dá o suficiente. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando da sua atenção, estou falando da tua mente, estou falando do teu glória a Deus, da tua entrega. E quando você vem aqui, você começa a entregar. Meu irmão, o teu tanque vai sendo cheio. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. E deixa eu ver, tem gente que veio pronto para abastecer o tanque aqui. Pastor, qual que é a garantia de eu estar com o tanque cheio? Que não importa a distância que você vai percorrer, você vai chegar lá. Você não vai parar no meio do caminho. Tem gente que para no meio do caminho, por quê? Porque está com o tanque vazio.
Tá com o tanque, encheu pouco. E eu tenho certeza que esses 12 dias você vai estar cheio da presença de Deus, cheio de fé, cheio de unção, para nós chegarmos no nosso objetivo. Quem crê nisso? Eu creio. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Uma palavra muito forte, uma revelação muito forte para a nossa vida. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Olha para os detalhes do texto, igreja. Pede-me o que queres que eu te faça. O Elias, o líder, o pastor, falando para o discípulo. O que você quer que eu faça? Qualquer coisa. E ele disse, olha a resposta de Eliseu. Eu peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então ele pede o dobro do que Elias tinha. E versículo 10, e presta muita atenção nesse texto aqui. E disse, coisa dura pediste, o seu pedido é difícil, ponto e vírgula. Então pode terminar uma ideia aqui. O seu pedido é difícil, mas pode acontecer. Qual a condição para acontecer? Se você me vir. Então, para você receber o que você está pedindo, você tem que me ver subindo. Se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não vai acontecer. Então, o Eliseu faz um pedido, e para acontecer, ele tinha que ver o Elias subindo. E se não vê, pastor? Se na hora que Elias começa a subir, não viu, pastor? Como diz, moiou. Não deu certo. Então, vamos para algumas lições desse texto? Vamos lá? Pai, fala conosco e nos ensina a aplicar essa palavra na nossa vida. Nos dá direção, ó Pai, e que conforme nós formos aprendendo, meu Deus, que o Senhor venha colocando direção e mostrando para nós, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos aplicar em o nome do Senhor Jesus. A primeira lição desse texto é: aprenda a pedir coisas grandes. Aprenda a pedir coisas grandes. Eu vou te dar motivo por que você tem que pedir coisas grandes. Porque o nosso Deus é grande. Porque o nosso Deus é poderoso. E se o teu Deus é grande, então você tem o poder de sonhar grande também, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, olha, eu conheço o pastor Marcão, eu vejo o trabalho dele há um tempo. E ele é um pastor que sonha grande. Olha tudo que vocês estão construindo aqui. Quando eu fui lá para a Quadrangular do Bosque, eu sempre sonhei grande. Sabe por quê? Porque o meu Deus é grande. Eu costumo falar assim lá para eles: não importa o lugar que você está, não importa o bairro que você está, importa o Deus que está com você. Eu provo isso para você na Bíblia. José do Egito. José, ele passou por diversos lugares, mas em todos os lugares que José passou, Deus estava com ele, Deus fez ele crescer naquele lugar. Deus faz você crescer no meio do deserto também. E a primeira coisa que a gente tem que aprender é: aprenda a pedir coisas grandes. Porque olha o que Eliseu está pedindo para Elias. Eu quero a unção dobrada. Ou seja, eu quero fazer o dobro de coisas que você faz. Eu quero ser 2 vezes melhor do que o que você é. Se a tua igreja tem 100 pessoas, eu quero ter uma igreja de 200. Se você tem um carro, eu quero ter 2 carros, Elias. Ô Elias, se você faz isso, eu quero fazer 2 vezes mais. Quando Jesus ia realizar um milagre, você lembra o que Jesus fazia? Ele sabia da necessidade da pessoa. E mesmo assim ele perguntava: o que queres? Eu conheço uns crentes do dia de hoje, que se a gente fazer a mesma pergunta para eles, eles vão ser tolerância zero. Lembra do personagem da Zorra Total? Porque vamos pensar, igreja, essa cabeça bonita que você tem. Quem tem uma cabeça bonita, dá um glória a Deus aí. Quem não tem, pela fé você vai ter. Aí imagina só, Jesus, ele chega diante do cego, ele fala assim: cego, o que você quer que eu faça? Tem gente que é ignorante, vai falar assim: o que você acha que eu quero? O que você quer? Eu quero um celular novo. Não, eu quero ver. Jesus chega para o paralítico e pergunta: o que queres, paralítico? Por quê?
Porque se a gente não aprender a pedir, a gente não vai receber. Quem aqui gostaria de ter uma casa com piscina, se você ainda não tem? Gostaria? Quantas vezes você pediu para Deus uma casa com piscina? Ai, pastor, eu sonho, né, pastor? Eu desejo muito forte, e quando eu desejo muito, acontece. Quem falou? A Bíblia diz que Deus, Ele dá quando a gente pede. A gente precisa aprender a pedir. Sabe por que tem gente que não é cheio do Espírito Santo? Porque não pede. Sabe por que tem muita coisa que não acontece na vida de muitas pessoas? Porque muita gente não pede. Eu aprendi uma frase assim, ó, tem uma frase que se encaixa em alguns casos. Não falar do problema não resolve o problema. Às vezes nós não queremos falar de algumas coisas. Tem coisas que não tem que falar mesmo, meu irmão. E que Deus nos dê sabedoria para a gente saber o que precisa falar ou não. Mas Eliseu está pedindo uma coisa grande. E eu estou te dizendo, já no segundo, é o segundo dia também aqui, né, pastor? O segundo dia da campanha. Peça coisas grandes porque o teu Deus pode fazer. Pastor, mas você não sabe da minha família. Pastor, você não sabe de onde eu nasci. Pastor, você não sabe da minha história. Mas eu sei do Deus eterno, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque se você pedir só o pequeno, Deus vai te dar só o pequeno. Mas quando você pede o que é grande, Deus vai te dar o que é grande. Então, o Eliseu, ele pede a porção dobrada da unção de Elias. Vamos pensar um pouquinho? Irmãos, igreja, como é que alguém pode pedir o dobro para alguém que só tem um? Como é que eu vou pedir para alguém? Quem aqui tem um carro? Deixa eu ver. O senhor tem um carro. Se eu te pedir 2 carros, o senhor me dá? Nenhum, né, pastor? Não, sai fora, não, ó, tem um carro. Então, se eu chegar e falar para ele assim, ó, me dá 2 do seu carro. Ele só tem um. Como é que ele vai me dar 2? É por isso que o Elias fala assim, ô rapaz, ô menino, que coisa você está pedindo? Que negócio é esse? Você está pedindo o dobro da unção? Eu tenho uma unção. Você quer que eu dou o dobro do que eu tenho? Porque a gente aprende algo muito forte aqui. Quando você pede o possível, quando você pede aquilo que você mesmo pode resolver, Deus, Ele te dará caminhos e recursos para isso. Anota isso. Quando você pede o possível para Deus, Deus vai te dar caminhos e recursos. Mas quando você pede o impossível para Deus, Deus começa a realizar milagres na nossa vida. Se o Eliseu pede a unção de Elias, é o possível. Então talvez ele ia falar assim, ó, passa pela escola. Olha, faz todo esse trajeto. Olha, a unção que eu tenho eu posso te dar. Mas agora o Eliseu está pedindo o dobro da unção. Ou seja, 2 vezes mais do que o Elias tem. Como é que dá um negócio desse? Como é que faz um negócio desse? É aí que está. É que aí não é com Elias, é com Deus. Aí não é só o Elias que pode fazer, é Deus que pode fazer. Igreja, é por isso que algumas pessoas, elas não vivem milagres. Porque elas pedem coisas que elas mesmas podem resolver. Talvez 2021 não aconteceu muita coisa sobrenatural na tua vida. Você talvez não tenha um histórico de milagre para contar, porque você só pediu coisas que você podia resolver. Tem coisas que não é Deus que vai falar com a pessoa, é você que tem que ir lá e falar. Tem coisas que não é Deus que vai tratar na tua casa, é você que tem que ter um posicionamento e começar a fazer. Tem coisas que não é o pastor que vai fazer no teu lugar, é você que tem que ir lá e fazer. E quando você pede para Deus o possível, Ele vai te dar o caminho e vai te dar o recurso. Mas quando você começa a pedir para Deus coisa que é impossível, ô pastor, o que eu estou pedindo para Deus, eu não consigo fazer de jeito nenhum, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, talvez eu não tenha estrutura, eu não tenho conhecido nenhum, então se prepara que você vai viver milagres. Mas você precisa entender isso. O que Eliseu pede, nem mesmo Elias podia dar.
Mas tem algo em comum com esses dois homens e com a gente também. Eles eram vivenciadores de milagres. Eles tinham o Deus Todo-Poderoso junto com eles. E a resposta de Elias para Eliseu revela o segredo para a gente receber o milagre na vida. Revela o segredo porque Eliseu recebeu o dobro de algo que alguém só tinha um. Porque é só Deus que pode fazer isso. 5 mais 2 dá quanto? Quanto dá? Na mão de Deus, alimenta uma multidão. 5 mais 2, 5 pães mais 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000 pessoas. 5 mais 2 nas mãos de Deus é milagre. 5 mais 2 nas nossas mãos, às vezes pode ser coisa normal. Então, pastor, qual foi o segredo? O segredo para receber milagres na vida, para você viver talvez uma nova história, que você tanto almeja esse ano, não está em somente pedir coisas grandes, está em saber enxergar coisas grandes. Porque tem muita gente que é especialista em pedir. Ela pede coisas grandes, mas não enxerga grande. Ela pede o impossível, mas ela não enxerga que Deus pode fazer o impossível. Não está na Bíblia isso, igreja? Se os seus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. O que Jesus está ensinando para a gente? Que se eu aprender a enxergar de uma forma que Deus quer, eu vou começar a viver tudo aquilo que Deus quer para a minha casa. Se eu começar a enxergar a minha casa, é por isso que quando fui lá para a quadrangular do Bosque do Leiro, eu nunca enxerguei como o bairro está assim, porque lá o povo, não, eu sempre falei assim, eu cheguei lá e eu comecei a falar, essa igreja vai crescer, e a igreja começou a crescer. Hoje nós dizemos assim lá, essa igreja está crescendo, e a igreja está crescendo, e as vidas das pessoas estão sendo transformadas, assim como vai acontecer na tua vida também. Você vai começar a enxergar o grande, você vai começar a enxergar que você pode ir além, você vai começar a enxergar que o teu casamento pode ser restaurado, que a tua família pode ser salva, que você pode ser sim usado por Deus. Fala para quem está do seu lado assim, aprenda a enxergar grande. Irmão, aprenda a manter os seus olhos no que você deseja. Muitas pessoas começam a sonhar com alguma coisa, a pedir alguma coisa. Olha, o pastor Marcão tem bem mais tempo do que eu de ministério. E de vez em quando o pastor, a gente começa a ver até onde a pessoa está disposta a ir. Até onde um líder está disposto a ir. Para ver o quanto ele consegue se manter focado naquilo que ele está dizendo. O quanto estamos juntos vai longe. O quanto aquela pessoa está falando, pastor, eu vivo mesmo pelo Evangelho. Sabe por quê? Que tem muita gente que vive altos e baixos. É porque elas vivem tirando os olhos daquilo que é gerar um milagre na vida dela. Muita gente vive altos e baixos, porque quando você começa a conversar com ela, os olhos dela estão focados. Ela está enxergando grande, mas de repente, por que Pedro afundou? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas. E quando eu mantenho meus olhos no que eu quero, nas coisas grandes, naquilo que eu pedi, por que você acha que na tua cartela você tem a opção de colocar o pedido no verso também, lá na última página? Para você não se esquecer, para você manter os seus olhos ali. E aqui eu quero dar uma revelação para você. Não são só coisas ruins que nos fazem tirar os olhos de Deus e dos nossos objetivos. Não são apenas coisas ruins, pecados, problemas, dificuldades, que nos fazem tirar os olhos de Deus. Vamos lá para o texto de novo, 2 Reis, capítulo 2. Tem alguém para fazer o fundo, pastor, para mim? Tem alguém para fazer um fundo? De violão, alguma coisa? Tem?
2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Você lembra do pedido do Eliseu? O Elias chega, vamos recapitular. Pede o que você quiser. O que você quiser. Imagina se o Silvio Santos chega e fala isso para você. Pode pedir o que você quiser. Ah, meu irmão, ele pediu uns par de aviãozinho. Manda lá. Pede o que você quiser e eu vou te dar. Então ele diz, eu quero a porção dobrada. Então Elias fala, que coisa dura, rapaz. Só que tem uma condição, você lembra, igreja? Você vai receber. Quem crê que Deus pode realizar os teus pedidos? Quem crê? Dá um glória a Deus, você crê? Você vai receber o teu pedido. Você vai receber essa coisa grande que você está pedindo. Mas tem uma condição. Uma. Qual, pastor? Qual, Elias? Na hora que eu subir aos céus, você tem que me ver subindo. Olha que forte, igreja. 2 Reis 2:11. E sucedeu que eles indo, andando e falando. Então está Elias e o Eliseu. Já conversou. Se você me ver subindo, eu imagino o Eliseu como ele ficou. Eu tenho que ver esse homem subindo. Eu tenho que ver esse homem subindo aos céus. Porque eu quero o dobro. Eu quero a unção dobrada para a minha vida. Eu tenho que ver. Eu estou pedindo coisa grande. Eu quero isso. Eu estou fazendo a campanha dos outros. Eu quero. E eles andando e falando. Apareceu um carro de fogo. Puxado por cavalos de fogo. Vamos pensar? Quem aqui quando aparece um carro assim bonito na rua, olha? Quem já tirou foto com um carro bonito na rua que não era seu? Não é pecado não, gente. É bonito, não é? Não é? Agora imagina só a cena, igreja. Um carro de fogo. Não estou falando um carro pegando fogo não, viu? Não, pastor, porque você tem que ver o carro do meu vizinho quando ele sai com o carro, pastor. É fumaça. Não, estou falando um carro de fogo. Cavalo de fogo. Já viu isso? Eles estavam andando. E olha o que diz o texto. E apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo. E olha o que está aqui, ó. E os. Então o carro do fogo veio. O carro de fogo, os cavalos de fogo. Eliseu vai para um lado e Elias vai para o outro. O Elias subiu na carruagem de fogo? Não. A gente pintou bastante isso na escolinha, né? Mas Elias nunca subiu no carro de fogo. Então, a primeira coisa é, Elias subiu no redemoinho. Olha lá. E Elias foi levado aos céus foi no redemoinho. Então, se primeiro Elias subiu no redemoinho, não na carruagem de fogo. Olha no versículo 12. O que vendo, e quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e rasgou no meio. Só que olha o início do texto. E vendo-o Eliseu. Vamos pensar? Quando o Eliseu pediu uma coisa, qual era a condição? Você lembra? Tinha uma só para ele receber o milagre dele. Ele tinha que ver o Elias subindo. Aí que está a igreja. O que essa carruagem de fogo está fazendo aí? Se não levou o profeta, só separou os dois. Por que Deus colocou uma carruagem de fogo ali? Não é forte isso? Porque se o Elias subiu no redemoinho, a carruagem de fogo está ali.
Será que foi fazer ter que andar com o carro porque ficou muito tempo parado no céu, então para não arriar a bateria? Então a carruagem veio. Sabe por quê? Olha para mim, já estou encerrando. Se o Eliseu ficasse olhando para a carruagem de fogo, ele não teria visto o Elias subindo, e ele não ia receber o que ele pediu. Se na hora que a carruagem de fogo veio, o Eliseu, ele fica assim: nossa, pega o celular, vamos gravar uma live, vamos tirar uma selfie. Tá lá o Elias no redemoinho subindo. Mas não, olha que forte isso, igreja. A carruagem de fogo aparece, o Eliseu não olha para a carruagem de fogo, ele olha para Elias, e ele vai vendo o profeta subindo, e o profeta vai subindo, e a carruagem de fogo, ele não está nem aí para a carruagem de fogo, ele está olhando para o profeta. É por isso que eu te disse que não são só as coisas ruins que às vezes tiram os nossos olhares do milagre de Deus, das coisas grandes. Carruagem de fogo ali é o sobrenatural, irmão. Minha irmã, meu irmão, presta atenção numa coisa que eu estou te falando. Eu espero que toda vez que você vê um careca, você lembre disso. Às vezes, um trabalho pode ser uma carruagem de fogo. Às vezes, um salário pode ser uma carruagem de fogo. Às vezes, um próprio carro pode ser uma carruagem de fogo. Um cargo pode ser uma carruagem de fogo. Um homem, uma mulher, um marido, um filho, um amigo, um relacionamento. Carruagem de fogo não é coisa ruim, não é coisa do diabo, não é pecado e não é um problema ali. É algo talvez sobrenatural. E se eu não tomar cuidado, muita coisa boa pode me tirar do que eu preciso olhar. Muita coisa boa pode fazer com que eu pare de enxergar aquilo que eu deveria enxergar. Talvez você está aqui em 2021, o trabalho tirou seus olhos de Deus. Talvez você está aqui em 2021, muita coisa que aconteceu na tua casa e muita coisa boa. E meu irmão, nós como pastores desejamos que você viva muita coisa boa, que a tua família cresça, que você compre, que você conquiste, mas que nunca as carruagens de fogo que aparecer no meio do teu caminho tire os seus olhos de Deus. Tira os seus olhos de servir a igreja. Carruagem de fogo é coisa sobrenatural. Mas mesmo assim o Eliseu não ficou focado naquilo. Ele continuou olhando para aquilo que ele pediu. Ele continuou olhando para a coisa grande que ele queria. Em nome do Senhor Jesus, eu desejo que carruagens de fogo apareçam para você, mas que você continue seus olhos em Deus. Continue com os seus olhos naquilo que é mais importante. E aqui, igreja, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Eu saí bastante daqui, eu saí da filmagem, né? Perdão, pastor, desculpa. Depois não vai convidar mais. Ô pastor, mas é um carro de fogo, pastor, nem uma selfie. Pastor, imagina só quantos likes eu ia ganhar, pastor. Imagina só se descobre lá na quadrangular do São Jorge tem um carro de fogo com um cavalo de fogo. Meu Deus do céu. Não é? Imagina você ia dar entrevista e tudo quanto é programa. O homem que tinha uma carruagem de fogo e viu um carro de fogo. Tem gente que fala que vê lobisomem e parece na TV. Imagina você um carro de fogo. Aí você vai falar assim para mim: ô pastor, mas é uma carruagem de fogo, vale a pena? É por isso que eu gosto da Bíblia. É por isso que eu sou apaixonado por esse Deus. Eu quero que você tome posse disso que eu vou te falar agora. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Olha que história. O Elias já subiu. Ui! A capa de Elias caiu. Eliseu pega a capa. Primeira coisa que Eliseu fala: vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Ele bate no rio, o rio abre. Aí Eliseu segue a vida. E quando você vê a história, o Eliseu, ele faz o dobro de milagres. O dobro. Alguns dizem que são 13, outros dizem que são 26. Faz o dobro de milagres. E
Certo dia, tinha um rei encapetado, o rei da Síria. Ele quer matar o Eliseu. Por quê? Porque o Eliseu estava revelando os planos. Então o Eliseu está na casa dele. E quem está junto? Geazi. Eliseu está na casa junto com o Geazi. O Geazi acorda de manhã. Sabe, você acorda de boa de manhã ou você demora uns 10 minutos para pegar no tranco assim? Quem aqui? Deixa eu ver. Demora uns... Quem demora assim, pastor? Demora 1 hora para acordar. Eu já acordei, mas depois de 1 hora eu tô acordando. Aí eu imagino o Geazi, pastor. O Geazi assim, ó, lavando o rosto. Ele abre a janela, sabe? Abre a janela. Quando ele olha para a rua, ele fala assim, meu Deus. Se fosse os meninos do bosque lá, zedou o pé do frango, moiou. É só inimigo para tudo quanto é lado. É só inimigo. O exército da Síria cercou a casa do Eliseu. E a casa cercada. E ó, então enviou para lá cavalos. Olha aqui com você, ó. O 2 Reis, capítulo 2, capítulo 6, me desculpa. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. E ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha isso. O seguinte, versículo 15. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que a gente vai fazer? Versículo 16. O profeta, que profeta, igreja? O Eliseu, que pediu uma coisa difícil, que deixou de olhar para a carruagem de fogo para ver o profeta subindo. Ele disse assim, ó: fica tranquilo, não tenha medo, porque aqueles que estão conosco é mais numerosos do que os que estão com eles. Irmão, o que está com a gente é maior do que qualquer outra coisa. O que está com você tem todo o poder do universo. O que está com você é maior do que qualquer força que existe. É maior do que qualquer remédio, do que qualquer doença, de qualquer dívida, de qualquer desespero, de qualquer doença. E aqui a gente encerra. Versículo 17. E Eliseu orou. E ele disse assim, ó: Senhor, abre os olhos do moço, porque ele precisa ver algo. E olha só, igreja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas, o quê? Cheias de carruagem de fogo e cavalos de fogo. Pastor, o que significa isso? Que aquilo que eu deixo de olhar para continuar olhando para Deus, amanhã Deus vai fazer de sobra e vai dar de sobra na minha vida. Ele deixou de olhar para uma carruagem de fogo e de repente tinha todas as carruagens de fogo do céu disponível para ele. Aleluia, glória a Deus. Você toma posse dessa palavra. Vale a pena você continuar olhando para Deus, não importa o que aconteça. Vale a pena. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Vale a pena. Ele deixou de olhar para uma carruagem, e quando ele mais precisou, tinha todas à sua disposição. Todas. Talvez você vai falar assim, pastor, mas vale a pena? Uma vez eu perguntei para a Bruna. A Bruna, ela teve um privilégio muito grande de casar comigo. Deus abençoou a vida dela. E aí, uma vez eu perguntei para ela: Bruna, você faria tudo de novo? Porque eu fui líder de jovens, hoje eu sou coordenador, voltei a trabalhar com jovens. E a gente, por acho que uns 6 anos, nós ficávamos na igreja sábado o dia todo. E aí a gente, creio que o pastor também viveu isso. A gente chegava no churrasco, a carne, a salada já estava murcha, né, pastor? A salada murcha, a linguiça queimada, a carne já bem emborrachada. Por quê? Porque tinha que terminar o culto. A gente tem que finalizar o culto, deixar a igreja em ordem, porque no domingo tinha culto. Aí eu perguntei para ela assim: você faria tudo de novo? E ela disse assim: eu faria. Porque muitas vezes nós deixamos de olhar para muita carruagem de fogo
Muitas vezes, meu irmão, você vai precisar deixar de olhar para muita carruagem de fogo que vai aparecer no teu caminho. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque se você estiver olhando para aquilo que pode todas as coisas, não vai faltar nada. Não vai faltar carruagem nenhuma para você. Você toma posse dessa palavra? Quando que aquilo que você abre mão para continuar olhando, para continuar com os seus olhos em Deus, Deus te dará de monte isso. Vale a pena. O Eliseu não desviou o olhar da primeira carruagem de fogo que viu. E lá na frente, Deus colocou à disposição dele todas as carruagens que ele precisava. E vai acontecer isso também nas nossas vidas, se a gente manter os nossos olhos firmes em Deus. Você crê nisso? Toma posse dessa palavra. E só para aqueles crentes que é só Antigo Testamento, sabe? Que tem um povo que não porque quero ver se Jesus fala isso aí. Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos 10, 27 ao 30 diz assim, ó. E Jesus olhando para eles disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro perguntou e disse: e nós, que deixamos tudo para te seguir? Jesus respondeu: em verdade te digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campo, por minha causa e por causa do Evangelho, que ainda nesse tempo presente, não receba 100 vezes mais, nesse mundo que há por vir, e também na vida eterna. É um princípio de Deus. Vale a pena você manter os seus olhos naquele que pode todas as coisas. Você crê nisso? Fale com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, porque hoje é o segundo dia, e no segundo dia é fácil a gente manter os olhos. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto, mas de repente vai surgindo dias e vai surgindo coisas que serão como carruagens de fogo no nosso dia a dia. Meu Deus, mas o desafio do pastor, o desafio do líder, o desafio do crente, o desafio da mãe, do pai, é não tirar os olhos daquilo que a gente começou, não tirar os olhos do propósito, não tirar os olhos de Deus. Meu Deus, com a garantia e sem medo nenhum, que vai valer a pena, que vai valer a pena te servir, que vai valer a pena te honrar, que vai valer a pena, meu Deus, continuar, meu Pai, com os olhos naquilo que o Senhor tem para nós. E meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, Pai. Meu Pai, talvez essa pessoa em 2021, ela tirou os olhos do Senhor, tirou os olhos do Elias, tirou os olhos da célula, porque algumas carruagens de fogo surgiram no caminho. E meu Pai, eu peço ao Senhor, nos dá força. Meu Deus, nos ajuda a pedir coisas grandes, a sonhar com coisas grandes, porque o Senhor é um Deus de coisas grandes. Em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Pastor, vem aqui, por favor, só para... Eu preciso falar isso, pastor. Só que antes de Elias viver tudo isso, e aqui eu quero falar algo que é muito forte para a tua vida, e você precisa acreditar nisso que eu vou te falar. O Eliseu acompanhou Elias por 3 lugares. 3 lugares. E por 3 vezes o Elias falou assim para Eliseu: fique aqui, rapaz, não me acompanhe mais. Fique aqui, rapaz, e não acompanhe mais. E o Elias falou assim, ó, o Eliseu falou assim, ó, eu não vou te deixar. Eu vou até o final. Porque não adianta eu só ter os olhos, mas eu não estar junto com o meu Elias. Não adianta eu só sonhar e eu não estar junto com o meu Elias. E quando você vê, em 3 lugares, vou te falar, eu vou passar para o pastor. Primeiro lugar, Betel. Segundo lugar, Jericó. Terceiro lugar, Jordão. Quando chega em Betel, o Elias fala assim, ó, fica aqui, rapaz, não me acompanha, porque vai acontecer algo comigo daqui a pouco. Ele fala, eu vou estar junto, não saio. Quando chega em Jericó, a mesma coisa. E aí que tá. Esses 3 lugares têm 3 significados. E talvez um outro dia eu ministro isso aqui, se o pastor convidar, outro dia. E primeiro lugar, casa de Deus. Betel é na casa de Deus. Você precisa estar junto com o teu pastor aqui. Segundo lugar, Jericó. Jericó é o lugar das muralhas. Você precisa estar junto com o teu pastor na hora que vocês forem enfrentar muralhas.
terceiro lugar é o Jordão. Jordão é o lugar que Jesus foi batizado. É o lugar aonde Naamã foi se lavar. Jordão é lugar de mudança. Você precisa estar como pastor em todas as mudanças que virão. Quando eu estiver junto com o pastor, pode ter certeza que pode surgir carruagem de fogo, que você vai continuar olhando para o teu pastor, vai continuar olhando para a igreja, vai continuar olhando para Deus, e não vai faltar carruagem de fogo à disposição das nossas igrejas. Você toma posse disso? Olha, mantenha os seus olhos em Deus e não esquece que o tempo todo ele teve que manter os olhos no pastor. Amém? Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor?